Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar com vocês. Quero agradecer ao Adrian pelo convite e à igreja também pelo convite, a recepção, o carinho de vocês. Eu trago um abraço também da minha família, Rosana, minha esposa, os nossos filhos, Natan e Ana, e também a Igreja Batista Liberdade, onde eu sou pastor há 18 anos, mês que vem, completam 18 anos, que eu comecei o trabalho de plantação daquela igreja, nessa cidade chamada Araraquara. Quando vocês estiverem perdidos lá no interior de São Paulo, passando por ela, quiserem entrar em contato, será uma alegria estar com vocês e receber vocês lá também, tá bom? Para mim é uma alegria também muito grande poder tratar desse tema com vocês, que é o tema do primeiro livro meu que foi publicado, que é Depressão e Graça, que é um tema sempre presente. Todos os anos se fala, especialmente no mês de setembro, quando muitos lembram, por causa do Setembro Amarelo, não é? De tudo que diz respeito a suicídio, depressão e outras questões de saúde da mente, desse tema. E sempre se diz que é um tema atual, mas é atual já há muito tempo, né? Alguns vão dizer, não, é do século, e eu diria, é desde o século que Caim e Abel estavam aqui. A questão é que os nomes foram mudando, os nomes no passado eram outros, né? O nome atual que nós conhecemos de depressão, ele surge nesse século passado, século XX, depois de vários estudos, né, na área da psique humana, e ele é retirado do contexto do estudo da geografia ou da topografia. Então, por exemplo, a gente está saindo daqui de Passo Fundo e está indo para Porto Alegre. De repente, no meio do caminho, a gente tem uma placa. A gente aprende isso na escola de trânsito, não é? Cuidado, depressão 500 metros à frente. Quando você vê uma placa dizendo que tem depressão 500 metros à frente, você faz o quê? Não, você para e ora, para não entrar em depressão, não é isso? Não, é lógico que você freia. Você sabe que há uma alteração no terreno. A depressão é isso, né? É um terreno normal e, de repente, você tem uma alteração. E da ideia da depressão sempre para baixo, que nem esse microfone também está em depressão, viu? Para de... Acho que eu vou pegar o de mão, pode ser? Pode, não tem problema. Só puxa aqui para mim. Obrigado. Está ótimo assim. Então, desse contexto, até a voz ficou mais bonita. Desse contexto da mudança na geografia, se tira a palavra para aplicar ao contexto da saúde de alguém que não está mais como estava. Então, trata-se de alteração de humor, que não é mais como era, alteração de apetite, alteração de sono, alteração da percepção da realidade, que aí entra uma série de outros transtornos e síndromes, e outras alterações ou outras depressões na saúde mental ou psíquica de uma pessoa. Só que essas descrições, que elas têm se tornado cada vez mais específicas, mais detalhadas, o estudo tem sido muito mais focado nos últimos 100 anos do que era no passado, era feito no passado, não é? Por exemplo, no século retrasado, século XIX, nós temos Charles Spurgeon, que era o maior pregador do seu tempo, a igreja em que ele era pastor, em Londres, era a maior igreja do mundo na época, né? Nunca uma igreja tinha sido construída daquele tamanho, com tanta gente. E ele foi muito usado por Deus e ele lutou com depressão até morrer. Ele morreu de outra coisa, mas lutou com isso a vida inteira, a ponto de ser afastado algumas vezes por meses para tratar da saúde da mente dele e diagnosticado com aquilo que era chamado de melancolia, que nada mais é do que um nome antigo para aquilo que hoje a gente chama de depressão. E se você volta um pouco mais para trás, do século XVI, XVII, a época dos puritanos, que deram origem a muitas das denominações que hoje existem, mundo afora, não é? Eles também escreveram sobre esse assunto. Richard Baxter, que é um conhecido puritano, escreveu um livro que hoje a Vida Nova, uma editora aqui no Brasil, ela tem publicado em português. E ela coloca depressão lá, porque se for colocar a palavra que era usada na época, ninguém vai entender o que é, mas é sobre isso que ele estava falando. E a gente encontra inúmeras pregações, tratados, estudos teológicos, sermões, livros sobre esse assunto em toda a história da igreja. Então, irmãos, não é um assunto novo. Não é uma coisa que inventaram agora, não é uma
uma coisa nova. Trata-se apenas de um novo nome para uma coisa muito antiga. Porque os sentimentos que carregam uma pessoa que lida com essa enfermidade da mente são sentimentos que estão na humanidade desde que o pecado entrou na humanidade. Mas eu não tenho a menor dúvida de que hoje em dia, por várias razões que a gente pode tratar depois, em outro momento, existe um número exageradamente maior do que sempre houve de pessoas sofrendo por essas questões orgânicas do cérebro, por essas questões da mente, por essas questões da depressão. Às vezes nós sabemos as causas delas, às vezes nós não sabemos. Aqueles que estudam sobre esse assunto, que são profissionais da área da psi humana, os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas, os psicoterapeutas e outros profissionais da mente, especialmente os psiquiatras, né? E alguns que têm um estudo mais aprofundado de neurociência, mesmo neurológico, eles são capazes de perceber, mediante alguns testes, alguns exames, qual é a origem daquilo que está acontecendo, qual é a alteração neuroquímica cerebral ou qual é a alteração hormonal que está causando essas alterações de apetite, de sono, de humor, de percepção da realidade, etc. E aí, então, é cuidado para ser tratado. Hoje em dia, eu digo com muita paz no coração, graças a Deus, a ciência está muito avançada nessa área, pelo menos que estava há 30 anos atrás. Quando, se você fosse um psiquiatra, as pessoas achariam que você era o quê? Então, há 30 anos atrás, né? E nós que vivemos há 30 anos atrás, hoje, se alguém recomenda a nós ir no psiquiatra, a gente fala o quê? Eu estou louco? Porque era isso que na época se pensava, não é? Infelizmente, por causa da ciência não estar tão avançada como estava hoje, a ciência da área da psique humana, da psiquiatria mesmo, né? Esses estudos relacionados a questões orgânicas, não são questões espirituais, são questões orgânicas, que são perceptíveis, em disfunções neuroquímicas cerebrais, e que afetam todo o nosso comportamento, a nossa percepção das coisas, e que são perigosíssimas, e que, na maioria dos casos, por serem alterações da mente, leva a pessoa à morte. Por isso, o suicídio é sempre a causa final de toda a depressão. Por isso que a maioria dos livros que tratam de depressão, não o meu, porque o meu tem outro foco, ele tem um foco para falar com a igreja, é um foco mais nossa vida com Deus, né? Mas nele eu cito algumas coisas relacionadas a esses outros livros que, fazendo estudos a respeito da depressão, de um modo bastante independente, né, e secular, no sentido de ser científico, eles mostram que a maioria das pessoas que se suicidam, e aí as estatísticas, por exemplo, no livro do Andrew Solomon, chamado O Demônio do Meio-Dia, não é um livro cristão, repito mais uma vez, né? Ele vai destacar em uma pesquisa que foi feita em uma universidade americana, eu não vou lembrar qual agora de cabeça, eu li isso em 2014, 2015, essa pesquisa não é tão nova assim, mas de todos os casos que foram acompanhados por esses estudantes de uma faculdade de psiquiatria, se eu não me engano, de Harvard, 90% deles, pode deixar, obrigado, irmão, 90% deles estavam tratando de depressão. 90% de casos de suicídio, de 100, 90 era caso de depressão. E 10 é porque brigou com a namorada, perdeu o emprego, sei lá, o time de futebol perdeu, qualquer coisa a pessoa foi lá e se matou. Mas 90%, por meio de cartas deixadas, por meio de conversa com família e outros meios que esses alunos tiveram de pesquisar, eles chegaram à conclusão que eram pessoas que estavam lidando fortemente com a depressão. Mas um dado que foi igual a todos eles é que eles não estavam em tratamento. Eles estavam lidando com essas enfermidades da mente, mas não buscaram tratamento ou negligenciaram no uso dos medicamentos ou foram mal medicadas. E o fim disso foram surtos psicóticos, surtos da mente. E nestes surtos, o que a gente vai ver hoje, amanhã também, é que imediatamente a gente vai para pensamentos de morte. Pensamentos de morte sempre acompanham aquilo que eles chamam de ideação da morte ou ideação suicida, que são ideias que a própria mente produz, o próprio cérebro doente produz para aqueles que entram nesse estado já limite dessa alteração da mente. Não se trata de um desejo que alguém tem de dar fim à própria vida, mas se trata de alguém que não está mais em segurança
da sua própria mente e que precisa ser cuidada, precisa ser tratada para que ela não definha a própria vida ou definha a vida do outro. Me perdoem a introdução um pouco mais demorada hoje, porque fazendo ela hoje fica mais fácil para tudo que eu vou falar hoje e amanhã, 2 vezes, tá bom? Um exemplo, que é o último que eu vou dar aqui, é aquilo que era chamado, esse é o termo mais popular, obviamente. E eu não vou fazer estudo clínico, médico, eu vou fazer estudo bíblico, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai entrar nas escrituras mesmo. Aquilo que era chamado há um tempo atrás de depressão pós-parto. Os irmãos já ouviram falar nisso? As irmãs? Depressão pós-parto. Isso era muito comum. Conversando com o médico da minha esposa, hoje ele é falecido, né? Quando a nossa filha nasceu, hoje ela vai fazer 18 anos mês que vem. Imagina o coração desse pai. Quando ela, antes dela, nos meses, né, que minha esposa estava grávida dela, ele conversou bastante com a gente a respeito desse assunto e de tantos outros também. E ele disse que hoje a medicina e eles têm um controle sobre a questão hormonal da mulher no momento em que o parto acontece, porque uma explosão de coisas acontecem ali, desde a direção do fluxo sanguíneo, das artérias, das veias que mudam, outras coisas que mudam que afetam os hormônios, e é muito natural que nessas alterações hormonais a mulher ela possa ter surtos psicóticos, especialmente se ela está acordada e ciente do que está acontecendo. E isso é muito perigoso. Porque nessa alteração que acontece pós o parto, essa alteração da percepção da realidade por conta de uma disfunção de hormônio, ela é capaz de fazer o quê com o bebê dela? Matar. Vocês sabem disso, matar. Porque ela não queria aquela criança? Porque ela tentou abortar e não deu certo? Não, é porque ela está fora de si. E aquilo é uma depressão. Está dentro desse grande guarda-chuva onde nós temos essa alteração da percepção da realidade, que pode afetar pessoas que estão lidando com pânico, a chamada síndrome do pânico, que é uma outra alteração da percepção da realidade, e muitas outras. Esses surtos, que chama de surto psicótico, mas é apenas essa, falta de clareza. Parece que eu sei que a realidade não é essa, mas o meu cérebro me impulsiona para aquilo a ponto de eu ser capaz de fazer aquilo. Hoje, o que o meu médico dizia é que, graças a Deus, a ciência tem conhecimento disso e pode controlar. Então, embora hoje isso aconteça ainda com as mulheres, mas nenhuma mais chega nas vias de fato, pelo menos aquelas que estão sendo cuidadas nas cidades, etc., tudo direitinho, porque eles controlam essa questão hormonal e às vezes elas nem ficam sabendo e vão embora para casa e cuida, e mesmo assim, às vezes algumas lutam com isso, mesmo assim. Então, mesmo nessas questões que não afetam apenas a mulher que acabou de dar à luz, mas outras mulheres e outros homens que possam chegar nessa alteração, o final daquilo, se eles não levam a sério isso, é ideação suicida. Então a gente não está falando de uma coisa pequena, a gente não está falando de uma coisa que não deve ser levada a sério. E infelizmente, embora isso seja milenar, como eu disse para vocês, a gente sabe muito pouco a respeito disso. E os estudos sobre a mente humana são também relativamente recentes, da maneira avançada como eles estão hoje. Eles são recentes. Então a gente também não tinha como saber de tudo como as coisas estão hoje. Mas nós, como povo de Deus, como igreja, nós precisamos acompanhar tudo isso, porque ou nós mesmos possamos passar por isso, ou, inevitavelmente, nós conviveremos com pessoas que vão passar por essas enfermidades da mente, e nós precisamos saber como é que nós lidamos com essa situação. Será que nós levamos no médico, não levamos? Toma remédio, não toma? Vai no psiquiatra, não vai? Será que deve ir um crente, o pastor vai? Não. O que a gente faz? Será que nós... Como é que nós lidamos com esse tabu? Porque eu não tenho dúvida que é um tabu. Bom, então essa é a introdução, meus irmãos, apenas para que vocês entendam qual é o meu ponto de vista a respeito desse assunto. Eu entendo que a depressão é uma doença, é uma enfermidade da mente, e eu entendo que ela pode ser causada por 3 causas, e as 3 eu vejo na Bíblia. A primeira delas é por questão demoníaca. E sim, nós temos na Bíblia pelo menos 2 casos de pessoas que entraram em depressão, em alteração da percepção da realidade, tiveram ideação suicida por causa de demônios. É raríssimo, mas se a Bíblia mostra pelo menos um caso, que é o de Saul, então a gente sabe que isso é possível. Mas a gente pode generalizar dizendo que toda depressão é demônio? Não, porque toda generalização é burra, né? É estúpida, é ignorante. É fácil, mas é ignorante. A outra causa que nós encontramos na Escritura é a de pecado. A gente vê isso. Davi, num dos seus salmos, ele disse que enquanto ele calou o seu pecado,
ele via o seu leito nadar em lágrimas, os seus ossos doíam, a sua pele ardia em febre. Ou seja, havia uma alteração física, havia uma alteração de humor, chorar o tempo todo, enquanto ele calou o quê? O pecado dele. Então é possível que pecados nos levem a isto. Pecado não é uma coisa simples que não nos afeta emocional e espiritualmente, ou fisicamente. O pecado afeta o todo do ser humano. Pode ser que não num primeiro pecado que você cometa, mas a partir do momento que você acha que você não se arrepende e você acha que você pode continuar vivendo aquela vida de pecado, aquilo não que vai te levar, mas pode te levar a um estado de alteração da mente. E foi o que aconteceu com Davi, aconteceu com muitos outros, aconteceu com Caim, aconteceu com muitos outros. E nesse salmo e em alguns outros também, Davi mostra o que ele fez, o que foi dito a ele, para que ele pudesse sair daquela situação, daquele contexto. E na Bíblia nós temos inúmeras pessoas que entraram nessa situação por causa de pecado e foram resgatadas dali pela graça de Deus, mediante a confissão dos seus pecados. Algumas não saíram dali e terminaram de forma muito triste a sua vida. Então a primeira causa, demônios, existe? Existe. A segunda, pecado. Existe. Mas eu posso dizer que toda depressão é fruto de um pecado? Infelizmente, a gente vive numa época em que muitas pessoas dizem isso. Muitas. E isso é outra generalização. E eu não vou repetir o que eu disse aqui das generalizações antes, mas é isso. Toda generalização demonstra que a pessoa está com preguiça de estudar, de saber, será que é isso mesmo? É muito fácil a gente olhar e julgar, né? É muito fácil a gente brincar de Deus dizendo isso daí é isso daí é aquilo. Eu sei o que está acontecendo. Eu vou lá e vou falar umas verdades. Pode ser que não seja pecado. Não que a pessoa não seja uma pecadora, ela é uma pecadora, ele é um pecador, mas você também é. Por que ele está daquele jeito e você não está? É porque ele é fraco. É porque ele não tem nada para fazer. Arruma um terreno para ele capinar para você ver se ele não vai passar essa depressão. Não é isso que muitos falam hoje em dia? Mas pode ser que não seja falta de ter o que fazer. Pode ser que não seja pecado, pode ser que não seja demônio. Aí entra na terceira causa. Que embora a Bíblia não trate disto, a meu ver, ela apresenta um caso em que isso está ali. E é esse caso que a gente vai estudar hoje à noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, comigo. E nesse terceiro caso, nós entendemos que a causa é toda orgânica, irmãos. Ela é toda endógena, né? Como eles dizem. Ela é toda genética. Ela acontece dentro da pessoa fisicamente, organicamente, e afeta a pessoa emocional e espiritualmente. E não há uma causa para aquilo. E mesmo que não haja pecado e não haja demônio, a pessoa também quer morrer. A pessoa também tem ideação suicida. Mas vamos com calma, né? Vamos lá olhar para o caso, para a história de Elias. 1 Reis 17. A partir do versículo 1 diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Apenas até aqui, depois a gente vai ler até o final do 19, tá? Pulando algumas partes. Bom, Elias, o tesbita. Aqui já é algo tão importante, porque tesbita é quem nasceu em Tisbé. Tisbé, você nunca vai saber onde fica, porque ninguém sabe. Se você procurar nos mapas que tem na Bíblia, não aparece em nenhum, nem nos mais acadêmicos, não aparece. Porque a gente só sabe que ela existe por causa do Elias, que é descrito aqui. Existe um estudo que demonstra uma possível localização daquilo que hoje seria uma cidade, inclusive, na Cisjordânia, no norte de Israel, de autoridade palestina, onde teria sido essa Tisbé. Mas ainda hoje é uma aldeia. Na época dele era pequenininha. Ou seja, era uma cidade totalmente desconhecida, no meio do nada, de uma pessoa que vinha de uma família cujo nome também não era importante, mas foi dali que Deus tirou alguém para poder falar com o pior rei da história de Israel. E esse rei era Acabe. Só para a gente se situar na história, né? A história de Israel começa com Abraão, quando Deus o chama para, através dele, criar uma nação, um povo de onde viria o Messias, o Salvador. Abraão, então, tem o filho da aliança, que é Isaque, depois os filhos da aliança, o filho da aliança, que é Jacó. E aí, com Jacó não se passa um só, mas há 12, que formam os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, eles vão para o Egito.
fica um pouco mais de 400 anos lá, depois desse tempo eles são tirados de lá por Moisés. Aqui já passou mais ou menos 600, 700 anos de história, desde Abraão até quando eles saem do Egito de escravos. E aí então eles atravessam 40 anos de caminhada ali no deserto, recebem os 10 mandamentos no Monte Sinai, e depois de tanto tempo, Moisés vê do alto do Monte Nebo lá a terra prometida, morre ali, e ali então eles... É Monte Nebo? Não, não é Monte Nebo, eu falei errado. Tem alguma coisa aqui mesmo. Bom, ele sobe no monte, apaga o Nebo, depois eu consulto se é o Nebo mesmo. Eu vou até abrindo lá para ver se eu não falei besteira. Com certeza eu falei. E aí então ele sobe no alto daquele monte, que eu já vou descobrir qual é, ali ele morre. E aí então, depois da sua morte, quem é que conduz o povo? Os irmãos lembram? Na terra de Canaã? Josué. E aí na entrada de Canaã, então, Josué entra, conquista todo aquele território com auxílio de Caleb, e depois de conquistar todo aquele território, no final do livro de Josué, no capítulo 24, a gente tem ele chamando o povo na cidade de Siquém, mais lá ao norte, onde na época de Jesus era Galileia, e ali ele diz para os anciãos especialmente, né, vocês têm que decidir quem vocês vão adorar, se os deuses do Egito, de onde a gente saiu, se os deuses dessa terra em que moramos, os deuses cananeus, ou os deuses dos nossos pais, que vieram da além do Eufrates, que são os deuses babilônicos. Quem veio de lá foi o Abraão, a Sara, a Rebeca, a Raquel e a Lia, as matriarcas. Todos eles vieram de lá. E a Raquel, quando veio, ainda escondeu os ídolos do pai dela debaixo da saia. Os irmãos lembram? Mentiu depois para o pai. E o Josué está dizendo, vocês vão adorar esses deuses babilônicos, os deuses cananeus, os deuses egípcios. Eu e a minha casa, quando ele diz isso, serviremos ao Senhor, mas vocês têm que decidir quem vocês vão seguir. Olha lá, pessoal. Deuteronômio 34:1. Então Moisés subiu nas campinas de Moabe ao Monte Nebo. Estava certo. Não sei por que eu achava que não era, mas talvez essa é a questão do Moabe aqui. Bom, então Moisés morre ali, o Josué conquista todo o território. Quando Josué terminou de conquistar, já se passaram cerca de 800 anos, aproximadamente, 700 anos. Os historiadores bíblicos, né, eles vão dizer sempre cerca de 700 a 800 anos. Eu acho que o mais preciso seria 700 mesmo. Aí passa-se o tempo dos juízes, que vai de 300 a 500 anos, os mais otimistas, digamos assim. E depois desse período em que não havia um líder, não havia um rei, é o período dos juízes, o último foi Samuel. Aí o povo quer Saul, eles ungem Saul, rei de Israel. Saul foi o rei que foi, depois de Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão. É o período do Reino Unido. Quando Salomão morre, o filho dele não consegue sustentar o Reino Unido, mas tem um divisor ali, o Jeroboão I. O filho de Salomão era o Roboão. O Jeroboão I, que tem um outro depois, ele vai dividir, vai tomar 10 tribos e meia com ele, 10 tribos, e 2 e meia fica com o Roboão. Essas tribos do sul, que são os reis que ali vão reinar, são todos descendentes de Davi, de Salomão, Roboão, vem da linhagem de Davi, vai chegar até em Jesus, desses reis do sul. Todos eles reinam no reino de Judá. O reino do norte, que já é o reino dividido, chamado de reino de Israel, a capital agora era na Galileia, era em Siquém, na Samaria. E esses reis do norte, que eram usurpadores do trono, eles não foram colocados ali por Deus, não foram abençoados por Deus, não eram descendentes de ninguém que Deus disse para ficar ali. E eles foram 3 gerações, foram mais de 20 reis, de 3 dinastias, não gerações diferentes. Nenhum deles temeu a Deus. Todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E os reis do norte foram piores do que o rei do sul. Mas dos reis do norte, o pior deles foi o Acabe. A ponto de não só acontecer com o reino de Israel no século 8 a.C., tudo aquilo que o Abraão tinha escrito, lá em Deuteronômio 28, 9 e 30, no dia que vocês se afastarem de mim, se prostituírem com outros deuses, se afastarem e tal, eu também vou me afastar. E aí, enfim, o que vai acontecer com você... Aí vem uma série de maldições. E era o que estava acontecendo com Israel. Eles se afastaram de Deus e os problemas estavam chegando. A conta estava chegando. E aí o que o Acabe fez para acabar com aquilo? E, ao invés de se arrepender e confessar os seus pecados para que o Senhor se voltasse para eles, não, ele foi para Tiro e Sidom, fez acordo com esses reis, se casou com a filha de um deles e trouxe ela para Israel, a famosa Jezabel.
E aí, quando essa mulher vem para Israel, ela é sumo sacerdotisa, assassina, a primeira coisa que ela faz é mandar matar todos os sacerdotes do Deus vivo em Israel. Todos. Todos os homens, todos os profetas de Deus deveriam ser mortos ao fio da espada. A gente vai ler daqui a pouco. Além disso, ela mandou destruir todos os altares que foram levantados desde Abraão e que estavam dentro dos domínios do marido dela, ou agora o domínio do marido dela, o Acabe. E em terceiro lugar, ela levou o povo a idolatrar os deuses cananeus, os sidônios, né? Os cananeus. A Baal, os Baalins, Azerá e os postes ídolos, como eles eram chamados. E então, nesse contexto em que o povo tinha deixado a aliança, já estava todo mundo adorando esses ídolos, o povo tinha deixado a aliança, os altares tinham sido derrubados, os profetas tinham sido mortos, Deus vai em Tisbé, e lá em Tisbé ele levanta um homem chamado Elias, que era profeta, mas era um profeta numa cidadezinha, tipo aquelas que ninguém sabe o nome, que fica lá naquele estado do Brasil, do interior, que você nunca ouviu falar e nem vai ouvir até você morrer. Dali ele tirou um homem para ser o maior profeta do Antigo Testamento. E que iria diante de um rei e da sua rainha para dar uma palavra de Deus para eles. Agora imagina que você é o Elias, tá bom? Você é o Elias. E eu sou Deus. E o pastor Adrian é o Acabe. Ninguém é Jezabel, tá? Só para ficar claro. Mas você é o Acabe. E aí, então, eu sou Deus e eu vou falar com você, que é Elias. Vocês, Elias, sabem que ele e a mulher dele estão fazendo o que com os profetas de Israel? Matando. E aí eu vou te chamar e vou te falar, olha, você vai sair daí de Tisbé e você vai falar com Acabe o seguinte. O que passaria pela sua cabeça? Fui de arrasta. Eu vou e não volto. Deixa eu pôr minha casa em ordem, me despedir de todo mundo, porque eu sei o que ele está fazendo. Agora, se Elias não fosse um homem temente a Deus, ele iria? Se ele não fosse um homem corajoso, ele iria? Se ele não fosse um homem que amava mais o céu do que a terra, ele iria? Ele não iria. Ele tinha que ter muito amor por Deus, muito amor pelo céu, muito amor pela vontade de Deus, pela palavra da boca de Deus. E muito mais temor de Deus do que do homem para poder cumprir essa missão, mesmo sabendo que ela poderia lhe custar a morte ou a vida. E aí então vamos ler o texto mais uma vez. O primeiro versículo diz que Elias disse para o Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro, mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. E por que não chovia sobre a terra? Porque Moisés já tinha dito em Deuteronômio 28, 800 anos disso daqui acontecer, de Elias nascer, 1.300 anos depois de Abraão ter sido chamado, Deus já tinha dito lá atrás, por meio de Moisés, que a seca viria quando Israel se afastasse. Só aconteceu. Deus só levantou o profeta para dizer para o rei e para o povo que aquilo estava acontecendo por causa do pecado deles. E Elias foi e morou na beira desse ribeiro, Querite, mas não chovia na terra, chegou uma hora que o ribeiro secou, e aí talvez esses corvos morreram. E aí ele não tinha mais água e nem mais pão. E aí Deus o manda para fora de Israel, para um território que não era judeu, que é Sarepta, e ali uma viúva o sustentaria, mas a gente não vai estudar a história da viúva de Sarepta hoje à noite, porque ela tem um outro assunto, digamos assim. Eu quero te convidar aí para o capítulo 18 comigo agora. O capítulo seguinte, capítulo 18, versículo 1. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, vá apresentar-se a Acabe. Ou seja, ele não morreu, não é? 3 anos depois. Porque farei cair chuva sobre a terra. Então entenda, você é o Elias.
Você sabe que não choveu porque Deus mandou você dizer para o Acabe que não choveria, até que você dissesse que choveria. E você sabe que não estaria chovendo porque o povo tinha abandonado a aliança, derrubado os altares e matado os profetas. Essas 3 coisas são importantes, tá? Você vai lembrar disso lá no capítulo 19. Então, não tem aliança, não tem profeta, não tem altar, o povo está no pecado, seca. De repente, 3 anos e meio depois, Deus te chama e diz: Elias, vai procurar Acabe, porque vai vir chuva sobre a terra. Bom, se vai vir chuva sobre a terra, é sinal de que o povo vai se arrepender, ou seja, a aliança vai ser restaurada, o altar vai ser restaurado e os profetas serão restaurados. E a bênção de Deus virá, porque a bênção está condicionada, ou está associada, melhor dizendo, à chuva, porque a chuva vem e abençoa a terra, faz com que a terra produza o alimento, os frutos, as verduras, os vegetais, os animais se alimentam, nós temos vida em abundância e nós todos somos abençoados. Nós, os nossos animais, a natureza é abençoada. Mas isso está condicionado à nossa fidelidade, à nossa obediência ao Deus da aliança. Bom, se Deus está dizendo que virá chuva, não é porque Deus mudou de opinião, não é porque Deus se arrependeu, mas porque é sinal de que virá um avivamento ali na frente. E Elias, que cria mais em Deus do que nos olhos dele mesmo, não é? Mais em Deus do que no Acabe, mais em Deus do que no próprio povo, ele vai. Porque ele era um homem de Deus. E aí no verso 2 nós lemos: então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias. Agora o foco está no palácio, em Jezreel, né? Aqui a gente não sabe se é Jezreel ou se é em Siquém, mas era na região ali, são cidades próximas. Ele vai para o palácio e ali, verso 3, Acabe chamou Obadias. Isso aqui não é o profeta não, tá? É só um homem com o mesmo nome. Esse Obadias era um judeu que trabalhava ali para o rei. Olha o que o texto diz dele. O responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Entendeu o que ele fez? A Jezabel está matando todos os profetas. Ele escondeu, sem que ela soubesse, obviamente, em 2 grupos de 50 por 3 anos e meio. Ele levava pão e água escondido para esses homens. Ele temia muito a Deus. O Acabe não sabia disso e, obviamente, Jezabel também não. Bom, aí o verso 5, Acabe volta dizendo o seguinte. Acabe disse a Obadias: vá pela terra e a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo, é o meu senhor Elias. E ele respondeu: sim, sou eu. Vá e diga ao seu senhor, eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que eu pequei? Para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação, nem reino, aonde o meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram ao meu senhor o que eu fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 e 50, e os sustentei com pão e água, e agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que ele está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel? E Elias respondeu: eu não
tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você, a casa do seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Vamos parar por um pouquinho por aqui. Você, Elias, diria isto para o Acabe? Você sabe que o Acabe está matando todo profeta. E você sabe que Deus mandou você falar com ele. Mas o Acabe, quando ele te encontra no meio do caminho, numa estrada, numa trilha, o Acabe olha para você e fala, então é você, o perturbador de Israel. Olha a situação que está Israel 3 anos depois, a seca, a mortandade, a fome. Você perturbou a vida de todo mundo. E o Elias, que não tinha medo de ninguém, de nada, ele era temor de Deus, e ele era homem, corajoso, ele diz, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai. Porque desde o pai de Acabe, eles já estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, o Acabe poderia virar para ele e falar, você está pensando que você está falando com quem, rapaz? Ou guardas, se é que ele tinha guardas, né? E aí, para piorar, você vai e diz para Acabe, ordene, rei, ordene que os profetas de Baal, os 450, e os 400 da deusa Azerá, 850 profetas, sacerdotes também, porque eles realizavam sacrifício, venham se encontrar comigo no Monte Carmelo. Se você fosse o Acabe, o que você diria para o Elias? Você está louco, rapaz? Prendam-no e levam ele para o palácio. Eu vou mostrar para Jezabel o que ele está mandando eu fazer. Isso só mostra para nós um pouco do caráter dele. Eu creio que Deus quer ensinar muitas coisas nesses 3 capítulos, 17, 18 e 19. A gente vai focar em uma só delas hoje, que é a depressão de Elias. Eu já garanto para você, adianto para vocês. Mas é importante esse contexto para que a gente saiba quem é Elias. A gente não está falando de alguém como eu e você. A gente está falando de alguém que no Novo Testamento é comparado a Moisés. No Novo Testamento, quando o Senhor Jesus resume a Bíblia que eles tinham, que era o Antigo Testamento, Jesus disse, eles têm Moisés e Elias, leiam-nos. Moisés e Elias representam Moisés, a primeira parte do Antigo Testamento, a lei, o Deuteronômio, que Moisés escreveu, o Pentateuco, que Moisés escreveu, e a segunda parte, que são livros históricos e proféticos, mas os históricos têm partes proféticas também, é chamada como um todo de proféticos, e há outros que os subdividem em históricos proféticos. E essa parte tem uma pessoa que é como um representante de tudo isso, embora ele nunca escreveu nenhum deles. E este é Elias, considerado pelos judeus desde a volta do cativeiro babilônico, e é esse judaísmo posterior, que é o judaísmo da época de Jesus, como o maior profeta do Antigo Testamento, como o homem que simboliza o ideal do servo de Deus na terra. Todos consideravam-no assim, inclusive o Senhor Jesus, que apontou para ele quando queria que as pessoas lessem o Antigo Testamento, embora Elias não escreveu nada no Antigo Testamento, mas ele era o símbolo dos profetas do Antigo Testamento. Ele era um homem de Deus, irmãos. Quando Jesus, pouco tempo antes de ir para Jerusalém, para ser crucificado, ele é fortalecido pelo Pai, provavelmente eles estavam no Monte Tabor, mais lá ao norte de Israel. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. A Bíblia não fala o nome do monte, só chama o Monte da Transfiguração. E Jesus sobe ali e o Pedro, o Tiago e o João vêm que como uma nuvem os envolve, não era nuvem, era um negócio diferente que os envolveu e uma glória brilhava do corpo de Jesus, as vestes dele começaram a brilhar, o rosto dele começou a brilhar. E de repente apareceu 2 pessoas. E eles eram tão, assim, conversaram de um modo tão simples e claro, que o Pedro, o Tiago e o João sabiam quem eram aquelas pessoas. Quem era que estava ali? Moisés e quem? Elias. A gente não está falando de qualquer homem. A gente está falando de alguém que, mais ao final do Antigo Testamento, é dito que quando viesse aquele que prepararia o caminho do Senhor, o João Batista mesmo, João Batista foi profetizado e fala que sobre ele estaria o espírito de Elias. O Apocalipse fala que no final dos tempos terá alguém com um espírito semelhante ao do Elias, que pronunciará diante das nações sem temor.
e com alegria e com amor pelo Senhor, as verdades de Deus. É desse homem que a gente está falando, de um homem muito simples, que vem do interior, do interior, do interior, de onde a gente nunca mais soube que veio de ninguém, de uma vilazinha, que nem acho que vila a gente pode chamar, que desapareceu. E este homem Deus quis usar porque ele era filho de alguém? Porque ele era da cidade grande? Porque ele era importante? Não, é porque ele tinha temor a Deus mais do que tudo. Será que um homem assim pode ficar doente? Será que um homem assim pode sofrer? Será que um homem assim pode ter problemas na vida? Ou será que quanto mais você se consagrar, menos gripe você vai pegar? Mais imune ao câncer você vai estar? Porque você está se consagrando, então você não vai ter problemas na sua vida. Porque essa é a lógica que muitas teologias apresentam hoje em dia. Teologias que defendem cura e libertação, por exemplo. Ou teologias que defendem a prosperidade, por exemplo. Partem do princípio de que a bênção de Deus, ela é evidenciada na sua vida quando você prospera em saúde, prospera em felicidade, prospera no casamento, prospera financeiramente, prospera em tudo. Então, nessa vida você não vai ter aflições. Porque na Bíblia não está escrito que no mundo tereis aflições. Na Bíblia está escrito, no mundo tereis prosperidades. Né? Na Bíblia não fala que você vai ter aflição, perseguição, lutas, prisões. Não, no mundo você vai ter carro zero, casa melhor da cidade, a melhor família do mundo, perfeita, sem briga, diferente das famílias da igreja. A sua não. Aí você olha para tudo isso e fala, bom, como eu não tenho o melhor carro, não moro na melhor casa, não tenho a melhor família, e essa igreja está falando que eu vou ter, eu vou para lá. Porque o problema é meu pastor. Lógico que é. Eu tenho que ir para o lugar onde eu vou receber a bênção. E aí você vai e você não recebe. Aí o pastor vira para você e fala que é falta de fé sua. Há 2000 anos os falsos mestres têm dado essa desculpa. Se você olha para as desculpas que os gnósticos, os docetistas e tantos outros heréticos, os nestorianos, os arianos davam para pessoas, os montanistas principalmente, que enfatizavam muito essa questão de vida boa e tal, e quando não tenho, é falta de fé, falta de consagração, quando aquilo que o Senhor Jesus disse foi completamente diferente. Portanto, é possível sim que alguém muito temente a Deus tenha problemas, passe por lutas, passe por enfermidades, passe por perdas, como eu espero ver amanhã com vocês na história de Jó. Passe. Nós não estamos imunes de nada disso. Mas nós precisamos entender que Deus tem um plano para tudo isso. E entender esse plano faz com que a gente conheça a Deus muito mais do que se a gente só tivesse prosperidade. É como se os nossos olhos vissem a Deus. E isso não vem pelo brilho do ouro, vem pela prensa do sofrimento, da dor, muitas vezes da doença. É quando a gente é capaz de ver aquilo que, quando está tudo bem, a gente não vê. A gente só vê alegria, gratidão. E eu quero que Deus abençoe todo mundo, tá? Não estou desejando mal para ninguém aqui, não. Mas o que eu quero dizer é que há um propósito em todas as coisas. Há um propósito em todas as coisas. E como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Bom, vamos voltar lá para 1 Reis 18, verso 20 agora. Porque, surpreendentemente, o Acabe atendeu a ordem de Elias. Verso 20, então, Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Isso daqui é muita gente, tá? Só de profeta eram 850 homens contra Elias. E o povo de todos os cantos de Israel, de todas as 10 tribos de Israel estavam ali. Era uma grande multidão, de milhares de pessoas. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Então o povo respondeu, é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no
e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz, não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Só fazer uma pausa aqui, uma nota de rodapé. Como é que está na sua Bíblia, na versão que você está lendo, esse versículo 27? Quando ele começa a zombar, diz aí: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando. Bate com a de vocês? Sim. E aí, a segunda coisa, na minha está atendendo a necessidades. Como é que está na sua Bíblia? Opa, peraí, como é que é? Ocupado, ao banheiro, em viagem. Tem alguma outra versão? Como? Não entendi. Eu não entendi de novo. Ah, dorme e despertará? É esse versículo mesmo? Bom, esse verso, pessoal, raramente, em todas as línguas que existem no mundo, ele raramente é traduzido de maneira igual. Na verdade, não esse verso, essa palavrinha aqui. Porque, dependendo do povo, na maioria deles, eu acho, no português eu sei que é meio que ofensivo traduzir o que o Elias disse. É meio feio, eu tenho vergonha de falar. Mas a versão da irmã chegou perto. Do ir ao banheiro é educado. Não falou ir ao banheiro. Sabe quando eu não vou falar e você também não vai nem pensar, tá? Só deixa o passarinho passar na sua cabeça. Sabe quando o fulano, né, ele foi fazer o número 2? Esse é o jeito bonito de falar. Sabe o jeito feio de falar? Não fala, não pense. Passou. É isso que o Elias falou, irmãos. E ele era um homem de Deus, eu falei. Né? Mas foi isso que o Elias falou. Se você aprende o hebraico, você vê que ele na zombaria, e não foi algo ofensivo. Na língua hebraica, dizer isso era algo natural. É a mesma palavra que é dita quando, por exemplo, Saul, em outro lugar, diz que ele entrou numa caverna para aliviar o ventre. Em hebraico não é bonitinho assim. Aliviar o ventre. É uma palavra bem... enfim. A gente nunca traduz como porque a ideia é passar o sentido original do autor. Passou, beleza. Não precisa ser tão claro assim, né? E tem outras palavras em hebraico, também na Bíblia, elas nunca são traduzidas exatamente, porque elas, no nosso contexto, trariam um certo desentendimento. Não é nem escândalo, é desentendimento que poderia levar a um escândalo, até que alguém explicasse que no contexto deles não é palavrão, não é feio e tal. Mas nessa zombaria, é isso que Elias disse. Talvez ele esteja meditando, ou seja, pensando na vida. Talvez ele esteja fazendo o número 2. Ou talvez ele esteja dormindo e precisem que o acordem. É isso que Elias fala para 850 homens que estavam matando os profetas de Deus. Eu ia usar a ilustração lá de São Paulo, mas aqui eu posso usar Grêmio e Internacional. É como um torcedor do Internacional, um sozinho, entrar no meio de 850 homens da torcida organizada do Grêmio, depois da torcida do Grêmio já ter matado uns 200 Colorado, é assim que fala, né? Não, deu para entender, né? Você quer que inverte? Continua assim? Aí, então, beleza. Quando o cara que sabe que a torcida do Grêmio matou 200 colorados, ele entra lá e começa a fala, o que vai acontecer com ele? Ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele ia saber, ou ele era louco, ou ele já tinha um espírito suicida e estava fazendo de tudo para alguém dar um fim na vida dele, ou ele era um homem temente a Deus. Antes de eu chegar a alguma conclusão precipitada, eu vou ao Novo Testamento, vejo tudo que Jesus disse dele, tudo que os profetas posteriores disseram dele, tudo que os apóstolos disseram dele, tudo que no Apocalipse é dito dele, aí eu volto e digo, não, ele não era louco, não. Ele era um homem de Deus, que não temia nada, a não ser o próprio Senhor, quando ele estava diante de uma missão que Deus lhe confiou. Bom, o verso 28 continua dizendo que eles clamavam em altas vozes, se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. E passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele.
Elias, agora pessoal, presta muita atenção nisso. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Lembra que a Jezabel mandou destruir todos? Ele restaurou o altar do Senhor. Ele pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. Então arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água, derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse mais: façam isso outra vez. E eles o fizeram. E disse mais: façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Ou seja, ele queria que ficasse claro que ele não teria condição de fazer uma mágica ou uma faísca ou qualquer coisa que pudesse incendiar aquele novilho e ser acusado disso. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-nos, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos, agora prestem atenção, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Primeiro, o altar foi restaurado. Segundo, a aliança foi restaurada. O povo diz: ah, mas será que foi verdade? O texto vai dizer logo em seguida. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam. Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Tudo normal, porque é isso que Deus disse para fazer lá em Levítico e Deuteronômio com qualquer falso profeta que desviasse o povo de Deus dos caminhos de Deus. Se o povo de Deus fez isso com judeus, eles deixariam de fazer com cananeus, que fizeram isso com o povo. Elias só fez aquilo que o Senhor o mandou fazer. Bom, aí no versículo 41 diz: então Elias disse a Acabe, olha como ele era um homem de fé: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Você sabe quando você ouve o barulho de chuva, né? Você ouve o barulho, é raio, vento, mas aqui, pessoal, não estava acontecendo nada. O céu estava de brigadeiro, azulzinho, não tinha nenhuma nuvem. Mas Elias fala: já estou ouvindo o barulho da chuva, pode subir, vai logo, senão você vai se molhar. Ele era um homem de fé. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo. Ele voltou lá no Monte Carmelo e foi num lugar ainda mais alto, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, uma espécie de auxiliar de profeta, ou discípulo de profeta: vai e olhe para o lado do mar. O Monte Carmelo está próximo do mar Mediterrâneo, lá no norte de Israel, né? Ele foi e olhou e disse: eu não vi nada. Esse eu não vi nada, eu não vi nuvem. Não vejo chuva, não vejo nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Ou seja, sabe quando você está com aquele céu azulzinho, 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 do nada aparece uma nuvenzinha pequenininha lá longe, aí você sai para fora da sua casa, você olha aquela nuvem, você certamente vai, naturalmente, você vai dizer: ah, vai chover hoje. É isso que você fala? É lógico que não. Você vai dizer isso: eu não fui porque eu vi aquela nuvem. Não dava. É isso, a hora que o Elias faz. Então Elias disse: suba e diga a Acabe, apronte o seu carro, desça para que a chuva não o detenha. Ele era um homem de fé ou não? Tinha que acreditar muito que aquela nuvenzinha viraria uma tempestade. Mas aí o texto diz que em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Ué, mas é aquele barulho de abundante chuva? Não tinha barulho. Era pela fé que ele disse que aquilo aconteceria. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Vocês sabem que é dito que a primeira maratona da história, para quem gosta de correr, aconteceu da cidade de Maratona, na Grécia, até Atenas, né, que dá cerca de 40 quilômetros.
E um soldado, Fidípides, ele correu aquela distância para anunciar uma vitória para os atenienses. E daí, então, a comemoração disso nas maratonas, né? Dá cerca de 42 quilômetros hoje em dia, 195 metros, né? Mas antes de Fidípides e de Atenas guerrear contra o povo ali em maratona, o Elias correu, sabe quantos quilômetros? Que dá do alto do... Ele estava no Carmelo, né? E aí aqui diz que ele desce e o Espírito do Senhor o toma e ele correu na frente de Acabe para chegar em Jezreel. Hoje, se você entrar no mapa, não existe mais a cidade de Jezreel, mas ainda tem uma cidade que fica nas colinas de Jezreel. E o vale de Jezreel, que dá no vale do Megido, que é o vale do Armagedon, né, que a gente conhece. Essa distância é exatamente 40 a 42 quilômetros. Ou seja, Elias correu uma maratona, literalmente, muito antes do primeiro maratonista tê-lo feito. Bom, o que passaria na sua cabeça se você estivesse fazendo aquela corrida? Sei lá, durou o quê? 3 horas, 2 horas e meia, 4 horas? Deve ter sido pouco, porque ele foi na frente da carruagem de Acabe. Quando ele chega lá, com tudo aquilo na mente, porque o Acabe viu o que todo mundo viu. Ele viu o altar do Senhor ser restaurado e Deus mandar fogo do céu. Ele viu o povo dizendo, só o Senhor é Deus. Ele viu todos os profetas serem mortos e ele não moveu um dedo. É provável que ele se converteu. E é provável que ele vá contar isso para Jezabel, e é hoje que aquela mulher se converte também. Não é? É hoje. Se eu fosse o Elias, eu vou ser sincero para você, era isso que estaria no meu coração. Por que não? Por que não? Conversão. Avivamento já aconteceu, conversão vai continuar aqui. Aí o capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ou seja, ao invés de conversão, houve uma promessa de assassinato. Na verdade, uma promessa de conversa, né? E Elias poderia ter feito o seguinte, olha, imagina que você é o Elias, e a Jezabel chegou eu sou um mensageiro, chegou para mim e falou, olha, conta lá para o Elias, amanhã, 24 horas, a gente vai conversar e ele vai morrer, ele vai estar morto. E aí eu chego e disse para você já esteve no meu palácio 2 vezes. Essa daqui foi a terceira, só que agora você não entra. Você sabia que eu havia matado, junto com meu marido, eu e Jezabel, junto com meu marido, o Acabe, matamos todos os profetas de Israel. Você sabe. E mesmo assim você veio 2 vezes. Você está aqui uma terceira vez. Só que você não entrou. Você ficou do lado de fora do palácio de Jezreel. E aí, eu mando uma mensagem para você de que amanhã você vai estar morto. O que você diria para mim? Se eu não tive medo de vir uma vez. Não tive medo de vir uma... É a terceira vez que eu estou aqui. Eu vi fogo cair do céu. Eu vi a mão de Deus eliminando esses falsos profetas que desviaram o povo de Deus. Eu vi o altar do Senhor ser restaurado. Eu vi a aliança do Senhor ser restaurada. Você acha que eu vou ter medo porque uma mulher, que nem da nossa nação não é, uma mulher pagã, sumo sacerdotisa, assassina, está dizendo que vai pôr a mão no profeta de Deus? Ai daquele que levantar o dedo contra o ungido do Senhor. Foi isso que Elias falou? Mas não é isso que naturalmente ele diria? Então, não é isso que naturalmente ele diria. Eu sempre digo para alguns homens, eu não digo isso perto de mulheres porque não é bom, mas hoje eu vou falar. Porque nós homens entendemos o Elias. Quando a gente tem desde pequenininho, tá? Quando a nossa mãe, ela faz assim, ó, depois a gente conversa. Chegar em casa, a gente conversa. Que meia hora a gente chega em casa, a gente conversa. Ou a esposa, depois que casa, fala, depois a gente conversa. Está na igreja. Não, em casa a gente conversa. A gente ora para Jesus voltar no caminho. A gente ora, né? Para alguma coisa, porque eu não sei o que é. Isso é do homem. Pode ser o mais machão do mundo. Se a mulher fala, a gente vai conversar. Irmãs, fica a dica, mas não, tá? Sejam boazinhas conosco. A gente morre de medo no fundo de vocês. Mas será que é isso que aconteceu com ele? Será que ele... Não, irmãos. Por isso o contexto é importante. Por isso, saber que é desse homem que a gente está falando é importante. E saber o que falaram dele depois é importante, porque o que vai acontecer a partir daqui não bate. Parece que é uma outra pessoa que entra na história. 100% diferente
da que esteve até aqui. Então vamos ler para a gente encerrar. Verso 3, Elias ficou com medo. É a primeira vez. Levantou-se para salvar a vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, é outro reino, é outro país. E ali deixou o seu servo, que é aquele que viu a nuvem do tamanho da palma da mão do homem. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer. E orou, basta, Senhor, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aqui a coisa já começa a ficar estranha. Primeiro, para fugir, ele foge para tão longe que ele estava no norte do Reino do Norte. Estava lá no Carmelo, é já na divisa com Tiro e Sidom. Ele atravessa todo o Reino do Norte, atravessa a fronteira do Reino do Sul, atravessa o Reino do Sul inteiro, e lá no sul do Reino do Sul é Berseba. Eu não vou dizer 200 quilômetros, provavelmente não deu isso, mas pouco mesmo, mas muito mais do que 130, 140 deu. Aí depois de ter corrido maratona, caminhou mais de 100 quilômetros. Aí ele deixa o servo dele ali e caminha mais caminho de um dia inteiro. Nas medidas bíblicas, caminhada de um dia é cerca de 40 quilômetros, também. Quando a Bíblia fala caminhada de um dia, a distância do caminho de um dia é cerca de 40 quilômetros. Ele caminhou isso até o deserto. Provavelmente é o deserto de Berseba, porque é o deserto que está ao lado. E ali ele encontra um zimbro, que é uma das únicas árvores que dão flores no deserto. Ele se senta, ele chora, ele tem vontade de morrer. Parece a mesma pessoa. E ele ora. E ele diz, basta, Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida. Porque eu não sou melhor do que os meus pais. Quem eram os pais de Elias? Assim, isso daqui, eu ficaria horas aqui, mas eu não quero cansar demais vocês. Mas os pais de Elias, assim como todos os pais daquela geração, eram pessoas que estavam distantes do caminho do Senhor. Toda a nação estava distante do Senhor. Por isso a seca veio sobre toda a nação. Mas poucos dias antes disso acontecer, toda a nação, pelo menos aqueles que estavam ali no Carmelo, restauraram a aliança com o Senhor. E a chuva veio, o sinal da bênção e da presença de Deus foi restabelecido ali. Elias não tinha motivo para dizer que ele não era melhor do que os seus pais. Que conversa é essa que não é melhor do que seus pais? Você não tem nada a ver com seus pais, você é temente a mim. Começa a ficar estranho aqui. Mas aí, para mim fica mais estranho ainda quando no verso 5 diz que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Isso é normal. Está querendo morrer, ele deita e dorme. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Olha só, Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado, sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Interessante, o anjo não chegou nele e disse ao Elias, o que você está fazendo aqui, rapaz? O que você está fazendo aqui? Elias, Deus que te mandou chegar aqui? Foi? Você vai falar com quem aqui? Com o zimbro? Com quem? Com algum animal do deserto? Você tem alguma missão aqui em Berseba? Olha o papelão, Elias. Depois de tudo que aconteceu lá no Carmelo, tudo que aconteceu, porque uma mulher falou para você, amanhã a gente conversa, amanhã eu vou te matar. Você foge, aqui seguramente deu mais de 200 quilômetros, por causa de alguém que disse que vai... Você não tem temor de Deus, Elias? Você não acredita que Deus é poderoso para guardar a sua vida? Você não crê que Deus te protegerá de todo mal? Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro, você não será atingido? Davi já tinha escrito isso na época de Elias. Você não crê que o Senhor te cobrirá na sombra de suas asas e você será guardado? Irmãos, eu tenho certeza que Elias cria em tudo isso. Mas por que o anjo não falou tudo isso para ele? Seria errado se o anjo dissesse tudo isso para ele? Se o anjo chegasse, apontasse o dedo na cara e falasse umas verdades para ele? Falasse, Elias, olha que vergonha. E o testemunho, Elias? O que as pessoas vão achar do nosso Deus? O anjo falando para ele, né? O nosso Deus, Elias, vão achar que ele não pode guardar. Elias, volta para lá agora. Agora. Vai, para com esse negócio de ficar falando de morrer, tira a minha vida, não sou melhor do que ninguém. Para de falar besteira, Elias. Vambora. Te arruma. Mas não é isso que o anjo faz. O anjo fica quietinho, traz pão, água, deixa ele dormir de novo. Pão, água, eu tô querendo morrer. Come de novo, Elias. Bebe um pouco de água. E depois daquele tempo, desse come, bebe, dorme, come, bebe, dorme. Agora levanta que a gente vai fazer uma caminhada. É isso que o anjo fez. E aí então, olha que curioso a caminhadinha que eles fizeram.
Então, verso 8, Elias se levantou, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. Mais 40 dias de caminhada. Ele tinha que estar bem preparado, né, para caminhar, correr tudo isso. O monte de Deus. O Horebe, irmãos, é no Sinai. Aliás, o Sinai é no Horebe. É a mesma cordilheira, meia cadeia de montanhas, lá do lado do Egito. Ou de onde ele saiu. Hoje, se você olhar, é longe. É como ir do Egito à Síria. Ele fez esse caminho. Depois de 40 dias e 40 noites caminhando sem comer e beber nada, é uma das 3 pessoas que passou 40 dias sem comer e sem beber na Bíblia, ele, Moisés e Jesus, curiosamente os 3 de novo. Aí o texto diz que quando ele chegou lá, verso 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Mas se eu sou Elias, eu digo o que eu? Porque o senhor mandou, estou fazendo aqui, o senhor mandou vir para cá, eu vim para cá. O senhor tem que me responder o que eu estou fazendo aqui, não eu. Mas por que o Elias não fala isso? Porque nem ele, eu acho que sabia o que ele estava fazendo ali. E Deus também não queria uma resposta, é uma pergunta retórica. Deus está querendo que ele pense. Pense, e as perguntas são feitas com esse objetivo. E veja a resposta de Elias. E eu já adianto que ela é cheia de mentiras para Deus. Tente encontrar as mentiras. Vamos lá, verso 10. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Verdade ou mentira? Verdade. Isso aqui é verdade. Opa, verdade. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Verdade ou mentira? Mas agora, nessa altura do campeonato, ele poderia dizer: os filhos de Israel restauraram a aliança, Senhor. Então, os personagens na frase são os filhos de Israel. Deixaram a tua aliança, Senhor. Todo mundo abandonou. Derrubaram os teus altares. Ah, derrubaram os altares? Não tem mais nenhum. Mataram os teus profetas à espada. Ah, mataram os profetas à espada. E Elias tinha ouvido do Obadias que Sem estava vivo. Mas mataram todo mundo. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. Ah, Elias, eles estão querendo tirar a sua vida? Verdade ou mentira? São eles que estão querendo tirar a vida dele? É ela que está querendo tirar a vida dele. Mas o sujeito, ou os sujeitos da frase, são os filhos de Israel. A frase de Elias possui um sujeito, que são os filhos de Israel. Eles deixaram a aliança. No passado é verdadeiro, mas agora é mentiroso. É inverídico isso. Eles restauraram a aliança. Eles mataram os profetas? Não, foram eles, o Acabe e a Jezabel que mataram. E eles estão querendo tirar minha vida, os filhos de Israel que derrubaram os altares e deixaram a aliança? Não, é ela que me deu uma promessa, não foi nem o Acabe, que a gente nem sabe que fim que deu no coração daquele homem. Ela, mas na cabeça dele é isso, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Ou seja, Deus poderia olhar para Elias e dizer mais uma vez, graças a Deus eu não sou nem Deus nem anjo, porque se eu fosse, eu falaria assim: Elias, pode parar de conversa, porque como assim deixaram a aliança? Você se esqueceu o que aconteceu 40 e poucos dias atrás? Mês e meio atrás? Lá no Monte Carmelo? Você sabe do Monte Carmelo, lá no norte de Israel? Você estava lá. O povo caiu com o rosto no chão e clamou o meu nome, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles restauraram a aliança. Tanto restauraram que eu mandei a chuva depois, Elias. Você lembra do rapaz lá que te ajudava? Ele viu a nuvem. Você lembra que você correu e caiu chuva? Você correu na chuva? Você lembra disso, Elias? Deus poderia ter dito a ele, é isso. A chuva veio porque a aliança foi restaurada, Elias. Então, como assim deixaram a aliança? Como assim derrubaram os teus altares? Elias, você lembra de... Você estava no Monte Carmelo, você pegou 12 o que mesmo, Elias? 12 pedrinhas, não foi? E você montou como é que chama aquilo lá, Elias? Altar, não foi? E você colocou lenha, depois colocou o novilho cortado, e eu mandei fogo do céu. Não foi isso, Elias? Você restaurou o altar, onde eu consumi o holocausto e aceitei aquela oferta por todo o povo de Israel. Eu aceitei o sacrifício daquele inocente pelo pecado daqueles culpados, Elias. E a aliança foi restaurada. Como assim derrubaram os altares? E como mataram os profetas, Elias? Você sabe se eu não guardei? E outra, e o Obadias, ele não te falou que ele guardou 50 e 50? Ô Elias, isso é coisa da sua cabeça. Eu não vou te chamar de mentiroso porque você é o Elias. Mas, ô Elias, vamos convir, né? Ou você está querendo me enganar, eu que sou Deus, ou você está querendo morrer demais, então você está querendo mentir para ver se eu derramo fogo na sua cabeça também, ou eu não sei o que está acontecendo. Ficou sozinho? Que história é essa, Elias?
Mas Deus faz isso? Não. Por que será, né? Aí no verso 11 a gente lê que então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. No hebraico é um som tranquilo da natureza. Quando Elias ouviu isso, esse som tranquilo da natureza, ele cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias, nessa caverna? Mais uma vez, ele não queria que Elias desse uma resposta, mas o que Elias faz? Ele copia e cola. Ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Veja, ele copia e cola. Verso 14, então ele respondeu, não é? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Não foram eles que fizeram isso. Só eu fiquei e eles estão querendo tirar minha vida. Se eu fosse Deus, eu falaria: Elias, já é a segunda vez que você está falando isso. Como eu fiquei quieto na primeira, deixa eu te falar agora, isso é coisa da sua cabeça, cara. Não é nada disso que está acontecendo, isso não é real. A tua percepção da realidade não está normal. Você está achando que é uma coisa que não é. Eu já te falei uma vez, vou falar duas, agora não vou falar de novo, tá? E aí depois eu vou virar para o pastor Adriano e vou falar: olha, eu já falei para ele não quis me ouvir, agora o problema é dele. Por que Deus não faz isso? Porque Deus não é que nem a gente. A gente faz isso. Eu já falei 2 vezes. Onde já se viu? Não entendeu? Oh, olha, abre o olho, a realidade está aí para todo mundo que quer ver. Por que Deus não faz isso? Porque Deus não é tolo igual nós. Deus não é insensato. Deus sabe que há algo para além daquilo que os olhos estão vendo. Porque se fosse pecado, Deus confrontaria. Ora, não foi isso que Deus fez com Davi? Não foi isso que Deus fez com Saul? Não foi isso que Deus fez com Jonas? Não foi isso que Deus fez com Caim? Não foi isso que Deus fez com Adão? Que Deus fez com Eva? Não foi isso que Jesus fez com Pedro? Se fosse pecado, o nosso Deus não passa a mão na cabeça e deixa para lá. Se Deus não faz nada disso com Elias, é porque estas mentiras todas que saíam de sua boca tinham alguma razão. Qual é a razão? A Bíblia não fala. É lógico que não. A Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de medicina, não é um livro de psiquiatria, não é um livro de saúde mental. A Bíblia é um livro de salvação, em que nos conta a história da redenção e aponta para lá. Mas nos ajuda a perceber coisas ao longo do caminho pelas quais passamos todos os que somos incluídos na história da redenção. Inclusive isso. Passarmos por problemas na vida e por enfermidades físicas e mentais que nós não sabemos por que isso está acontecendo comigo. Por que eu estou assim? Ninguém me entende, nem eu me entendo. A gente está sujeito a isso. E o texto que deixa claro para nós que quando nós passarmos por isso, o nosso Deus não vai nos abandonar. Às vezes os nossos irmãos nos abandonam, a nossa família nos abandona. As pessoas começam a apontar o dedo, julgar, questionar, já decretar o diagnóstico, a causa, a culpa e etc., porque eles são diferentes de Deus, mas o nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus manda anjos, que ao invés de nos autoconfrontarem com o nosso pecado, eles trazem comida para a gente comer, água para a gente beber e leva a gente para dar uma caminhada de 40 dias, não precisa ser tanto, mas leva a gente para caminhar. Deus cuida da gente. E aí então, depois disso, ao invés de responder a Elias dizendo que ele estava errado em tudo que ele disse, Deus encerra dizendo assim: eu vou encerrar também. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Eu fico imaginando Elias colocar a mão na cabeça e falou: o quê? Volte para o seu caminho para o deserto de Damasco. Vamos, rapidinho, você está aqui perto do Egito, no Monte Horebe, perto do Sinai. Você vai andar 40 dias e 40 noites até o deserto de Berseba. Aí você vai andar 40 quilômetros até Berseba. Você vai atravessar todo o reino de Judá, fronteira. Todo o reino do norte, fronteira. Síria. Você vai até Damasco, que é longe para chuchu. Ela está no mesmo lugar, uma das cidades mais antigas do mundo, né? Você vai até Damasco e lá tem um deserto próximo. Você vai naquele deserto. E lá você vai ungir o novo rei da Síria. Porque eu coloquei o meu espírito em você, esse é o seu dom.
você será o meu instrumento para ungir reis na Síria. E aí o texto diz, né? Vai, volte o seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, provavelmente vai ficar no lugar do Acabe, e Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Você não está pedindo para morrer, então você unge o Eliseu como profeta no teu lugar. Mas fica tranquilo que nem morrer. Como é que Elias morreu, irmãos? Ele não morreu, irmãos. Nem isso Deus deu para ele, coitado. Que pediu tanto, Deus, ele foi um dos poucos na Bíblia que não se passou pela morte. Deus o levou vivo. Vivo. Numa carros de Israel e seus cavaleiros, né? É a visão de Eliseu. Carros de Israel e os seus cavaleiros. Como que carruagens celestiais que vieram e eles simplesmente levaram o corpo dele, tudo. Ele foi arrebatado com tudo. Não me pergunte da condição dele no céu, porque eu não sei. O caso dele é extraordinário. Nem morrer, o coitado pôde morrer. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Desses que querem desviar o povo de Israel. Ou seja, eu vou garantir que o reino de Israel volte para os meus caminhos. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Vamos encerrar por aqui. Me perdoem porque eu sei que eu fui mais tempo do que eu deveria. Amanhã vai ser bem mais curtinho, eu prometo. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte. 2 lições preciosas que para mim ficam da história de Elias. A primeira é esta que eu acabei de dizer aos irmãos. Se nós, não importando o quanto tementes somos ou não de Deus, consagrados, piedosos, vida devocional, se ela é rica ou pobre, não importa. Todos estamos sujeitos a ficarmos doentes, inclusive da mente, que quando enferma pode ter alteração na percepção da realidade, inclusive dizendo coisas que não são verdadeiras, que é o caso de Elias aqui. Foi isso que aconteceu? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando a gente tiver todo mundo lá, a gente pergunta, tira a dúvida. A Bíblia não é um livro de medicina, mas ela deixa claro que Elias não era louco, que Elias não era um homem pecador, no sentido de ter medo da mulher matar ele. A Bíblia deixa claro que ele era um homem de Deus, mas deixa claro que tudo isso aconteceu com ele. Então, se tudo isso acontecer com você, pode ter certeza que Deus não vai abandonar você. Deus não vai deixar de caminhar com você. Deus não vai deixar de mandar anjos para cuidar de você. Mesmo que todo mundo te abandone, o nosso Deus nunca nos abandonará. O próprio Filho de Deus disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca viveremos sozinhos e nem estaremos sozinhos nesse mundo, não importa a condição físico, mental, espiritual, emocional que nós estivermos passando. Ele sempre estará conosco, cuidando de nós. E a segunda e última aplicação é que pode ser que você não venha passar por uma situação de depressão, mas pode ser que alguém muito próximo, ou alguém distante, mas que esteja ali no seu círculo de convivência passe. Será que talvez Deus não queira usar você como um anjo na vida daquela pessoa? Como alguém que não vai ali para acusar, nem para tentar arrumar diagnóstico, até porque você não estudou para isso, mas que vai ali para levar uma comida para aquela pessoa. Porque isso é espiritual, isso é ser um anjo, não é? É ir lá para dar uma palavra? Pode até falar, mas a pessoa não vai entender e ela vai falar coisas sem sentido também. E você vai ficar irritado, porque você vai, nossa, mas não está falando nada com nada. O que está na cabeça dessa pessoa? Eu vou falar a verdade, aí no outro dia falou a verdade de novo, no terceiro dia falou a verdade de novo, e aí a pessoa continua acreditando numa mentira, e aí você se cansa. Então, não fica mais falando com a pessoa sobre verdades de Deus. Começa a falar com Deus sobre aquela pessoa. Para de falar com a pessoa sobre Deus, fala com Deus sobre aquela pessoa. E aí quando você for lá, e você vai lá, passa na padaria, leva um pão, uma cuca, né? Leva um café, uma água, faz uma coisa diferente, incentiva ela a fazer, leva ela para uma caminhada que não precisa ser de 40, pode ser 40 minutos. Dá uma volta ali só, porque ela não, se ela é uma pessoa que igual Elias, só quer dormir, e quando está acordado fica falando da vida, que quer morrer, que para que viver, e muitas vezes fala que Jesus quer voltar, só que essa escatologia piedosa é um suicídio disfarçado. Ela não quer que Jesus volte, ela quer morrer. Então a pessoa já está nessa conversa, não, vamos conversar, olha,
Você sabe que a pessoa tem o dom de tocar bateria, você odeia a bateria. Não, senta lá na bateria, toca um pouquinho, vamos louvar o Senhor junto. Incentiva. Você já procurou um médico? Ah, não sei, não, eu vou procurar para você. Seja um anjo na vida da pessoa. Marque, vá junto, porque se você não for, é capaz que ela não ir. E às vezes a família também não vai estar nem aí, porque não entende, não é porque é ruim. Mas é porque tudo isso é muito novo para todo mundo hoje em dia. E a gente tem tudo que a gente tem, mas embora a gente tenha privilégios que muitos no passado não tiveram, a gente ainda tem a ignorância que muitos no passado também tinham. Então, como nós não somos mais ignorantes como eles eram, então a gente tem que usar dessas bênçãos que Deus deu para nós. Então, incentive a pessoa, vá com a pessoa no médico. Depois, e aí, como é que foi? Ah, remédio, vamos junto na farmácia. Você vai tomar de manhã e de noite? Bota no teu celular para despertar. E aí, no teu celular, você... Oh, e aí? Dá uma meia hora depois, para não ser chato, né? Dá uma meia hora e fala, e aí? Eu lembro que ele falou esse horário aqui, você está tomando direitinho, está tudo bem? Isso é ser um anjo na vida daquela pessoa. Porque o que mais vai ter, infelizmente, é pessoas que se cansam dos doentes. Nós, seres humanos, nos cansamos dos doentes. E nós, quando estamos doentes, sofremos porque sabemos que as pessoas estão cansadas da gente. E sabemos que a gente está dando trabalho para os outros. E é quando mais no nosso coração a gente pensa, por que eu não vou embora logo? Estou dando trabalho para todo mundo, estou sofrendo, porque faltam anjos. Faltam pessoas que espelham o que Deus e este anjo fez na vida de Elias. E eu tenho certeza que Deus pode usar a sua vida para ser uma bênção assim também. E se você estiver passando por isso, eu creio que Deus também vai levantar pessoas para cuidarem de você. Eu creio que essas são as aplicações que Deus nos traz nesse texto. Eu ficaria aqui muitas horas, eu creio que você também poderia passar muito tempo estudando, lendo, relendo e aprendendo do que Deus nos ensina nessa passagem, mas é isso que eu gostaria de trazer meditação aos irmãos nessa noite. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela riqueza da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, que está para além das nuvens e que nos suporta, que nos sustenta e que cuida de nós mesmo quando somos infiéis a ti, nos afastamos do Senhor, como Paulo escreveu, que o Senhor continua fiel mesmo quando somos infiéis, porque o Senhor não pode mudar a si mesmo. O Senhor é esse Deus de graça, de bondade, riqueza de bondade, de tolerância e de misericórdia. E nós somos tão indignos de tudo isso, Senhor. Nós merecíamos a tua ira, nós merecíamos aquilo que o nosso coração sempre desejou, que é ficar longe do Senhor. Mas por tua graça, por essa graça soberana, o Senhor nos alcança, o Senhor nos atrai ao teu Filho, o Senhor quebranta o nosso coração e coloca em nós amor e zelo pelo teu reino, pelo teu Filho. Ah, Senhor, como não ser grato a ti por esta obra bendita que o Senhor começou em nossa vida. E agora, Senhor, diante desse texto sobre o qual meditamos, nós pedimos, usa a nossa vida para sermos uma bênção na vida de pessoas que estão sofrendo, Senhor. Coloca as palavras na nossa boca, porque na maioria das vezes a gente não vai saber o que falar ou o que fazer, mas o Senhor pode nos conduzir e a gente só quer estar ali para ser usado pelo Senhor. E se por alguma razão a nossa mente enfermar, o nosso corpo enfermar, ó Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor estará aqui conosco também. Nós não podemos nem imaginar um Deus diferente, porque nós cremos nesse Deus que nunca muda, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor estará aqui, silenciosamente presente, sempre cuidando de a gente. Louvamos o teu nome com todo o coração, em nome de Jesus.